Olá, alunos de terceiro ano, vamos continuar então falando um pouquinho, tá, sobre então essas mudanças todas que a gente está vendo aí na década de 20 no Brasil, tá? Então, basicamente, a gente tem aí também, né, em relação à economia, o café ainda é o grande motor, né, mas a gente já tem já uma certa industrialização, muitas vezes são os próprios latifundiários do café que vão, digamos assim, diversificar seus investimentos, né? E nós temos então, né, uma atividade industrial incipiente, nós vamos ter essa urbanização, como eu falei para vocês, vamos ter algumas indústrias, mas a política econômica, né, como a gente vê, a política econômica do café com leite é voltada para, né, a produção do café principalmente, certo? Mas a gente vai ter uma certa complexidade social um pouco maior, né? A gente vai ter uma burguesia industrial, comercial, um pouco mais atuante, a gente vai ter camadas médias surgindo, a gente vai ter um movimento operário, né, como a gente falou no último vídeo mais pujante, né? Nós vamos ter então com esse movimento operário, esse movimento trabalhista, uma série de contestações à ordem, né? Nós vamos ter então a fundação, né, do Partido Comunista do Brasil em 22, né? Então que vai ser um partido que frequentemente será colocado na ilegalidade, né, ao longo da história brasileira, mas vai ser criado nessa perspectiva, né, também da luta por direitos, né, a gente tem que lembrar melhores condições de vida, a gente tem que lembrar que nesse período a gente não tem nenhum direito trabalhista ainda consolidado de uma forma do Estado, né, e sim pequenas vitórias, né, mas muito particulares, muito individuais, né, muito feitas caso a caso, né. Então a gente vai ter um início de grupos que vão começar a contestar a ordem vigente, né? Então a situação, por exemplo, né, outras oligarquias estão querendo chegar ao poder, né, e não só aquela dobradinha Minas, São Paulo e o resto do Brasil, tá, tudo bem. Não, outros grupos também querem estar disputando o poder e vão começar também a contestar essa situação. Então o Arthur Bernardes, ele vai ser eleito, tá? Mas ele vai começar a enfrentar, digamos assim, uma concorrência, né, maior e uma contestação maior, certo? Então, nessa perspectiva, tá, vai se começar a discutir as fraudes, né, que são bem óbvias, né, nas eleições, a corrupção, né, a corrupção que não é só do Estado, né, na verdade a principal corrupção nem é a do Estado, mas sim o que a gente encontra na sociedade civil, mas enfim, então começa a ter uma certa tensão também com elementos do exército, tá? Então há uma tensão aí, né, na eleição do Arthur Bernardes, principalmente porque a gente tem uma discussão, né, em relação à questão junto ao exército, né? Então há uma tentativa de fechamento do clube militar, há uma crítica então a Hermes da Fonseca, que era então um general, né, que foi presidente, né, na década de 10, que eu falei para vocês da revolta da Chibata. Basicamente há uma tensão, mas o Arthur Bernardes acaba assumindo, apesar de que o nosso governo vai sofrer uma série de críticas e vai ter que enfrentar uma certa crise, digamos assim, né, de legitimidade, digamos assim. Principalmente, né, um movimento, então, que vai estar relacionado ao exército e que vai ganhar corpo nesse período aí, né, e importância, que é o chamado movimento tenentista. Então, esse é um ponto importante para vocês estarem ligados, né? Então, esse movimento, basicamente, vai ser encabeçado por, digamos assim, soldados, enfim, né, ou, componentes do exército de baixa patente, como tenentes, como capitães, enfim, que são oriundos, de modo geral, das camadas médias da população e que acreditavam basicamente que o exército, que seria uma instituição ilibada, né, onde haveria então, digamos assim, uma certa pureza, né? Eles acreditavam que o exército tinha o papel de moralizar a política, de então se imiscuir, se misturar, né, nesses temas, né? Que o exército não devia levar, né, combater a corrupção. Olha só, né? Meu Deus, tinha corrupção nessa época? Pois então, né?
Então, que ele tinha que, não só das questões eleitorais, mas tipo, depurar, né? A sociedade tinha um discurso, assim, de ter um governo forte, entre aspas, não gosto de termo, mas enfim, um governo de viés um pouco mais autoritário, né? Óbvio, afinal de contas, eles são constituídos em um, digamos assim, um espaço, né, hierárquico, um espaço de autoritarismo, enfim. E eles queriam levar isso, né? Mas eles também tinham algumas propostas, né, importantes, no sentido do voto secreto, de um ensino obrigatório, né? Enfim, então toda essa era a pauta, tá? Então, basicamente, nós vamos ter vários momentos de rebelião, né? Então, o primeiro momento do movimento tenentista será o chamado 18 do Forte, tá? Que aconteceu, então, em 1922. Então, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, nós vamos ter, então, alguns grupos que vão ser amotinados, né? Então, eles vão, enfim, pautar uma rebelião, basicamente, tá? Principalmente contra a posse, então, né, do Arthur Bernardes. E aí nós vamos ter, então, né, uma repressão a esses grupos, né, que em protesto vão sair na rua, né, enfim, desfilando e aí há uma chacina, né? Tipo assim, as forças armadas, enfim, né? Com poder legítimo de violência. Na verdade, era meio que uma caminhada, né? Desses jovens, né? Assim, em protesto. E teve um civil que aderiu, né? E aí eles vão ser metralhados, né? Que era, digamos assim, a forma de repressão a essas manifestações. Se não me engano, um ou dois só vão sobreviver. Mas, apesar de ser uma coisa meio que nos parece assim, né, meio, oi, né? O que foram fazer, né? Tipo, foi meio que um suicídio, alguma coisa assim, sei lá, né? Mas isso virou algo emblemático, como mártires, digamos assim, né? E, inclusive, o Forte de Copacabana, ele é aberto para visitação, ao menos era, né, há um tempo atrás. E, enfim, é um lugar que vale a pena para quem gosta de história. Ele é localizado num lugar lindíssimo, uma paisagem maravilhosa, assim, né? Então dá para você ficar lá, olhar, né, assim, o mar lá de Copacabana, né? Mas o lugar, ele é meio opressivo, assim, meio, enfim, fechado, né? É um forte. Mas tem várias imagens, estátuas, né, desses personagens, né, que acabaram, então, sendo homenageados, apesar de ser extremamente, como é que eu vou dizer, né, foi fracassado, né, o movimento, mas enfim. Mas acabou inspirando outros movimentos que a gente vai ver depois, tá? O Arthur Bernardes, como eu falei para vocês, né, como ele vai ter esse ataque, né, ao seu governo, ele vai se valer de estado de sítio, de censura, de repressão policial, né? Isso a gente vai ver que vai estar tenso ao longo do seu governo, tá? Bom, então nós tivemos essa primeira situação, depois em 24 a gente vai ter um outro levante, né, em alguns estados, mas o que realmente vai ganhar força é em São Paulo, porque é maior, é mais articulado, enfim, o quartel ficava inclusive numa região de periferia, então esses grupos vão se organizar e vão iniciar esse processo, porém também vão ser fortemente atacados. Como era um bairro operário, né, eles já se aproveitaram, né, o exército de modo geral acabou aproveitando para bombardear, então esses rebeldes, e bombardear também os bairros operários, né, onde tem muita gente pobre, né, então vidas e corpos, né, para os quais esses grupos não estavam, com os quais esses grupos não estavam muito interessados, né. Então nós vamos ter essa tentativa de repressão, né, então desses grupos que têm o apoio de muitos grupos populares e conseguem então fugir, né, isso em 24. Então eles vão fugir, formando o que eles vão chamar de coluna paulista, vão ir para o interior, né, vão se esconder no interior, enfim, vão tentar fazer o seu processo de resistência a partir do interior. A gente tem que lembrar que nesse período o interior do Brasil é um sertão, assim, ainda não é muito urbanizado, ainda tem espaços, né, para as pessoas, digamos assim, né, se esconderem ainda, né, enfim, tem muito mato, etc. Enquanto isso está acontecendo em São Paulo, no Rio Grande do Sul, a gente também vai ter um levante importante, tá, que vai ser organizado pelo capitão Luiz Carlos Prestes, um nome bem importante, tá, para vocês lembrarem. Esse capitão gaúcho, então, ele vai articular esse movimento e também vai liderar, então, um número expressivo de soldados que vão se encontrar, vão subir, né, vão ser perseguidos, vão ser reprimidos também,
mas que vão conseguir se encontrar com esse grupo, essa coluna paulista, e sob a liderança agora unificada do Prestes, vão formar o que a gente vai chamar de coluna Prestes, e que vai percorrer todo o interior, basicamente, do país, inclusive fora do país, né? E eles tinham a expectativa de cooptar grande parte da população. Isso não ocorre, né? Então eles vão ser perseguidos, vão morrer muitas vezes, né? Inclusive por doenças, fome, né? Enfim, e acabam tendo que fugir para o exterior, né? Então vão se desmobilizar, principalmente na região da Bolívia, enfim, mas eles vão ficar para a história por um movimento que percorreu quilômetros, milhares de quilômetros, né? E oferecer essa resistência, né? Por um tempo bastante significativo. Então, Coluna Prestes é um ponto importante também do movimento tenentista, costuma muitas vezes cair esses três movimentos, três situações do movimento tenentista, tá? E que vai ser digamos assim, um apoio importante para depois a derrubada da República Velha, esses grupos, né, dos tenentes, certo? Então continuamos na próxima, beleza?